Shalom Shalom Ha, e você responde aí, Baruch Hashem, porque só Ele, o Santo, o Eterno, o Bendito, o Hakadosh Baruch Hu, é que pode nos dar a santa paz, o santo Shalom. Hoje nós vamos falar, e não poderíamos falar de outro assunto, a não ser o próximo Yom Tov, o Yom Tov que vai ocorrer agora essa semana, do dia 15, no pôr do sol do dia 15 de setembro, até o pôr do sol do dia 16 de setembro. Isso é de quarta para quinta-feira. Eu estou falando do Yom Kippur, o dia do perdão, como popularmente é conhecido. Mas eu quero, antes que nós venhamos nos aprofundar sobre esse assunto, eu quero te convidar para nós lermos sobre esse Yom Tov, esse mandamento do Eterno, que é para mim, para você, para todos os seguidores de Yehoshua HaMashiach, e que entendem que a Torá, os Neviins, os profetas, eles não foram anulados, mas pelo contrário, que o Mashiach veio confirmar a lei do Eterno. Não poderia ser de outra forma. Até mesmo eu digo que é completamente irracional você dizer que o Mashiach, que foi prometido na Santa Torá, que foi prometido pelos profetas do Altíssimo, ele chegaria e anularia toda a revelação do Eterno Todo-Poderoso, o único Deus Criador de todas as coisas, e aquele que enviou e ungiu o Mashiach. Por isso que ele se chama Mashiach, é o ungido do Eterno. Vamos lá então. Este mandamento do Eterno, ele se encontra em dois livros distintos da Torá. Ele se encontra primeiro em Vaikra e depois Bamidbar, Levítico e Números. Em Vaikra, o que nós vamos ler agora, ele está no capítulo 23, e em Números ele está no capítulo 29. Números é 29, versículo 7 ao 11. E o Vaikra aqui que nós vamos ler é do 26 ao 32, do versículo 26 ao 32. Eu vou usar aqui a tradução de Jerusalém para ler com você, tá? Qual é a diferença de Vaikra, de Levítico, para Bamidbar no Números? Vaikra, ele passa o geral a respeito desse Yom Tov, desse mandamento. Já em Bamidbar, ele ressalta mais os detalhes sobre as korbanot, sobre o popularmente conhecido como sacrifício aqui, que na realidade não significa sacrifício. A palavra korbanot, ela tem o seu shoresh, a sua raiz, e no hebraico nós precisamos entender isso. Para você entender toda a palavra com profundidade, o sentido profundo, a origem profunda da palavra em hebraico, você precisa primeiro conhecer o seu shoresh, a sua raiz da palavra. Então você vai ter um entendimento correto dessa palavra. E o shoresh da palavra korban é karov. E a palavra karov, ela significa próximo. Então, quando se fala de sacrifício, oferendas na Torá, você está falando de um ato que te aproxima do Eterno. E é incrível, eu quero ressaltar aqui algo muito interessante, que muitas vezes a gente, por ter infelizmente se afastado por muito tempo da Torá, do Eterno, dos seus profetas, por erro, né, ideológico, por heresia, por engano que foi cometido por muitos séculos, mas hoje, pela bondade do Santo Bendito, nós estamos nos aproximando novamente do Eterno. É como se nós estivéssemos fazendo uma korbanot, nós estamos nos aproximando do Eterno pela sua bondade. Nós sabemos que o ser humano ele é composto de razão e instinto. Isso não se pode negar, isso aí está ligado à ciência da psiquiatria, da psicologia. E no judaísmo nós chamamos isso de Yetzer Hará,
a má inclinação do homem, ou seja, são os desejos pecaminosos do homem. O apóstolo Paulo, inclusive, ele falou, se eu não estou enganado, na sua carta aos Gálatas, sobre os frutos do Espírito, obras da carne. Então seria o Yetzer Hará. E o que seria esse fruto do Espírito? Essa vontade que nós temos de obedecer à lei do Eterno, de fazer o que é bom, de fazer o que é correto, de estar dentro dos mandamentos do Eterno para sermos elevados diante do Eterno. Como é que é o nome no judaísmo? É Yetzer Hatov, é a inclinação boa do homem. Então o homem é composto de razão, e essa razão é que nos leva para um princípio ético, correto, santo diante do Eterno, e nós temos o Yetzer Hará, que é a má inclinação do homem, que nos leva a cometer erros, a nos afastar daquele que é elevado e é transcendente, o Todo-Poderoso, o Eterno, Criador de todas as coisas. E os sábios judeus, os antigos rabinos, eles diziam o seguinte, que esse sacrifício de animal, ele simbolizava o nosso Yetzer Hará, a inclinação animal do homem, o lado irracional do ser humano, que nos leva a pecar. Então, cada vez que era feita a korbanot, o ato de se aproximar do Eterno, que nós chamamos, de sacrifício do animal, era como se nós estivéssemos olhando ali o nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação, o lado irracional do homem que estava sendo queimado diante do Todo-Poderoso. É como, em outras palavras, ali estivesse sendo ensinado para nós. Olha, primeiro você tem que destruir, você tem que queimar a sua má inclinação para que você se aproxime do Eterno. Era isso que significava as korbanot. Em Bamidbar, ele fala, em relação a esse Yom Tov, o Yom Kippur, ele fala sobre as korbanot que tinha que oferecer, e ele deixa muito claro o tipo de korbanot que seria, o tipo do ato de oferenda que seria nesse dia. Na realidade seria ofertas queimadas. Em muitas traduções é trazido como holocausto, mas na realidade a palavra no hebraico usado aqui seria olam. Olam significa elevação. Seria uma oferta completamente queimada, então seria de cereais, junto teria a libação, que seria o óleo, teria uma série de animais que se usaria, que o Eterno determinou para esse olam, para essa elevação, essa oferta queimada, né? Mas existia dois animais que eram principais, que tinham uma simbologia muito forte. E esses animais eram os bodes, tinham dois bodes, um ia para o olam, para a oferta queimada, e o outro se colocava, o sumo sacerdote se colocava a mão, confessava os seus pecados, os pecados de toda a nação de Israel, e soltava no deserto. E o interessante que soltar para o deserto esse bode, na realidade ele estava ali fazendo a expiação, ele estava retirando os pecados do povo para longe do povo. E lá em Vaikra, Levítico 16, especificamente no versículo 8, 10, 26, nós achamos uma figura muito estranha e que é motivo para muita superstição, que é o chamado Azazel. Dizia que esse bode ele era enviado para Azazel. E isso aí a gente tem uma série de explicações e significados, inclusive o absurdo de dizer que Azazel era um demônio que vivia no deserto. Não. Fuja dos mestres cegos, porque Yoshua nos falou que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Não! Azazel é a composição de duas palavras no hebraico. Veja bem, preste atenção. Ex é bode,
no hebraico. E Azel é virar-se. Então essa palavra Azazel significa o bode da virada. É isso que está dizendo. Por quê? O Cohen Gadol, o sumo sacerdote, ele colocava a mão sobre o bode, confessava os pecados, virado para o Beit HaMikdash, para o templo em Jerusalém. E quando ele ia soltar o bode para o deserto, tinha uma pessoa responsável que levava esse bode para o deserto. Aquele que ia levar o bode, ele ficava também virado para o Beit HaMikdash, mas atrás do sumo sacerdote, do Cohen Gadol. E então o Cohen Gadol pegava esse bode e ele se virava para dar para aquele sacerdote, para aquele homem que levaria o bode até o deserto. Então ele chamava o bode da virada, que ia levar para o deserto, que ia levar com isso simbolicamente as transgressões do povo. E por isso que tem toda essa superstição em cima de Azazel. Mas não é demônio, não é nada, é simplesmente um ato simbólico que simbolizava os pecados do povo sendo levado embora. O sacrifício em si, ele perdoava pecado? É claro que não, inclusive o judaísmo hoje sabe disso. O sacrifício não perdoa pecado. O bode sendo levado para o deserto, não, isso tudo era um símbolo, era uma simbologia. Mas quem perdoava pecado era o Eterno, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Os pecados realmente eram perdoados ali. E o povo era purificado. Mas eu quero que você entenda que lá em Vaikra, capítulo 1, nós temos também os mandamentos para se fazer Olam, né, que na sua Bíblia aí está como holocaustos, para a purificação do pecado todos os dias. Todos os dias Israel tinha, os sacerdotes faziam a purificação do pecado. Mas, no entanto, no dia de Yom Kippur era completamente diferente. Por que completamente diferente? Primeiro, que quem fazia esse ato de purificação de pecado era o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. E além disso, ele fazia todo esse rito de purificação de pecado por ele, porque era o dia que ele entrava no Hakadosh Kadoshim. Ele adentrava o Santo dos Santos. E ali esse ato era feito uma vez por ano. Aquele local era muito sagrado, porque naquele local existia o caparote. O que é o caparote, Eliahu? O caparote é o propiciatório que você conhece aí na sua tradução, mas no hebraico é caparote. Então ali existia a Arca da Aliança, que simbolizava a aliança do Eterno com o povo de Israel, né, através da sua Torá, através do seu sacerdócio. E em cima da arca existia o caparote, que era o propiciatório, que tinha a imagem de 2 querubins e as suas asas formando um círculo que simbolizava a eternidade do Eterno ali. E diz que o Eterno falava com o sumo sacerdote, ele falava com Moshe de cima desse caparote, de cima desse propiciatório. E só poderia entrar uma vez por ano, porque o local era santíssimo, né? Era o Hakadosh Kadoshim, era totalmente santo. Se entrasse em outro momento, possivelmente aquele que adentrasse aquele local morreria. E isso se deu no tabernáculo no deserto, e depois se continuou no Beit HaMikdash, no templo construído por Salomão, e depois no templo que foi reconstruído por Esdras, Neemias, e depois no templo que foi reformado por Herodes, até a destruição no ano 70 pelos romanos desse Beit HaMikdash. Hoje não temos mais o Beit HaMikdash, mas nós sabemos que todas as profecias que falam da volta do Mashiach diz que uma dos ministérios, dos serviços do Mashiach é reconstruir novamente o Beit HaMikdash, o templo lá em Jerusalém, que é o templo do Deus Eterno. Bem, não tem nenhum mandamento que diga, não tem nenhuma ordem, não tem nada, tanto na Torá,
nos profetas, ou na Brit Hadashah, o que nós chamamos hoje de Novo Testamento, que diz que era para se fazer um quadrado de pedra com um púlpito e chamar de templo. Não tem nada disso, isso aí é uma heresia. Porque só existe um único lugar para o templo do Eterno, que é o Beit HaMikdash, no Monte Moriá, é o Beit HaMikdash, que vai ser reconstruído no Monte Moriá, em Jerusalém. Ponto. E hoje, como é que fica os olã, as korbanot, todo? Não se tem. O Beit HaMikdash foi destruído. Até o Mashiach vir, nós não sabemos como proceder em relação a essas oferendas, a esse ato de se aproximar do Eterno com essa simbologia. Nós não sabemos como proceder com isso. Então nós estamos esperando a redenção, a Geulah, né? Quando o Mashiach retornar em glória como o grande Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o grande Gadol Melech, o grande rei, o grande profeta dos profetas, aonde ele vai habitar eternamente em Jerusalém, e dali ele vai ser rei por toda a terra e todo o universo. E somente ele fará a mediação entre os homens e o Eterno, Santo, Bendito, Todo-Poderoso. Mas vamos lá. Eu quero ler com você então rapidamente sobre o Yom Kippur, e eu quero conversar com você se nós vamos praticar o Yom Kippur, de que maneira nós vamos praticar o Yom Kippur, eu e você que somos seguidores de Yehoshua. Vamos ler lá então? Então vamos ler em Vaikra, capítulo 23, versículo 26 até o 32, diz assim a Torá do Eterno. Yahvé falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é o dia das expiações. O 10º dia, são 10 dias, então se contaria o dia da expiação no 7º mês. Que mês é esse 7º mês? Só para você se situar no calendário judaico, é o mês de Tisrei. E é interessante falar isso aí para você, o número 10, dentro da gematria, ele simboliza a lei do Eterno. São 10 mandamentos, 10 palavras que o Eterno deixou para Moshe no Monte Sinai. Então isso traz à tona a lei do Eterno. É como se o Eterno estivesse falando: olha, se você cumprir a minha lei, se você se interessar pela minha lei, se você praticar a minha lei, você vai chegar na expiação, você vai chegar no perdão dos seus pecados. Olha que interessante isso. O Eterno vai se mover para tirar os teus pecados, para levar embora os seus pecados, como acontecia naquele ato do bode expiatório que era mandado embora para o deserto. Azazel, bode Azazel, né? Vamos lá. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferta queimada a Yahvé. Nesse dia não farei trabalho algum, pois é dia de expiação. Quando se fará por vós o rito de expiação diante de Yahvé, vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será eliminado do seu povo. E toda pessoa que fizer algum trabalho nesse dia, eu exterminarei do meio do seu povo. Porque é um dia Shabat, que é um dia que não se realiza trabalho nenhum. Nenhum trabalho fareis. É uma lei perpétua. O que é perpétuo? Bem, perpétuo é para sempre, que nunca se acaba, nunca vai se terminar. E como tem algumas pessoas que dizem que isso aqui é coisa do passado, já não se valoriza mais, se o próprio Deus, o próprio Eterno, o Criador de todas as coisas, e aqueles que falam isso só estão de repente discutindo essas coisas porque um dia este Eterno constituiu um homem sobre a terra para ser o Mashiach, Yehoshua. Como que eles vão desprezar as palavras? Eu não entendo, me desculpa, para mim isso aí até é caso de tratamento psiquiátrico, não tem outra, é tratamento psiquiátrico, porque isso aí chega a ser loucura. Mas vamos lá. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será eliminado do seu povo, e toda pessoa que fizer algum trabalho nesse dia eu exterminarei do meio do seu povo.
Nenhum trabalho farei, é uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso completo, jejuareis, e à tarde do 9º dia do mês, desde esta tarde até a tarde seguinte, cessareis completamente o trabalho. Como eu falei, então, não temos mais o Beit HaMikdash, não tem mais como fazer essas oferendas, mesmo se nós quiséssemos fazer, nós teríamos que estar lá em Jerusalém, né? O Beit HaMikdash teria que estar construído, então nós poderíamos participar desse ato simbólico, mas não tem mais o Beit HaMikdash, não tem mais oferenda, mas o Eterno ele deixa claro aqui que esse dia de Yom Tov, o Yom Kippur, é um dia para jejuar, ou seja, o jejum começa no pôr do sol do 9º dia até o pôr do sol do 10º dia. É um dia de jejum. É claro que aqui nós estamos falando de pessoas conscientes, né? Não é para criança nem bebê jejuar, não é isso que o Eterno está, é óbvio que não é. Então são pessoas conscientes que já têm a consciência sobre esse mandamento. E é óbvio também, que não são pessoas que têm risco de vida ao fazer esse jejum, porque nós entendemos que existe uma lei dentro da Torá, dentro do judaísmo, que é o Pekuach Nefesh, que é salvar uma vida. Então nenhum mandamento você faz que você venha perder a sua vida, porque o Eterno nos deu essa lei para vivermos. Então, se você tiver algum risco de saúde por fazer o jejum, você apresente isso diante do Eterno, não faça. Mas o jejum é um mandamento perpétuo, deve ser feito por pessoas conscientes que entendem esse mandamento, do pôr do sol do 9º dia até o pôr do sol do 10º dia. Isso seria do pôr do sol do dia 15 de setembro até o pôr do sol do dia 16 de setembro. É um mandamento perpétuo que não se acaba mais. Aí alguém vai dizer, mas o Yoshua, ele morreu na cruz e com isso anulou todos esses mandamentos. Como? O quê? Vamos recapitular isso aí. Significa que o Yoshua, ele é o Machá, o ungido do Eterno Todo-Poderoso, que ele foi constituído pelo Eterno, Deus Todo-Poderoso, para que ele viesse anular tudo que o Eterno falou, tudo que o Eterno deixou como mandamento perpétuo, inclusive. É isso? Você tem certeza que essa pessoa está falando do mesmo Machá? Eu acho que não. Eu acho que essa pessoa está falando de uma outra religião, ele está falando de uma outra seita, e inclusive essa seita tem inclusive um outro Deus. É idolatria, é paganismo, é fora da verdadeira religião. Ou seja, quando eu uso a palavra religião, eu estou usando a palavra no latim, aquilo que se liga com o Eterno, o religar com o Eterno. Então eu acho que ele está falando, essa pessoa, de uma falsa religião, ou seja, ela não está se ligando com o Criador. O que se liga com o Criador são os seus mandamentos, as suas revelações proféticas, que foi confiado aos profetas, que aqui está escrito nesses livros, e o Santo Mashiach, que não veio anular a lei, pelo contrário, lá em Matatiahu, em Mateus, ele fala, em capítulo 5, eu não vim anular a lei, mas vim confirmá-la. E ai daquele que não cumprir a lei, será pequeno no reino dos céus. E aquele que cumprir a lei será grande no meu reino. Então, eu estou falando para você, se aquele que recusa e disse que Yoshua veio anular a lei, não é o Mashiach do Criador. O Mashiach do Criador, do Deus Todo-Poderoso, ele veio cumprir os mandamentos do Eterno, porque ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu e você, no dia de Yom Kippur, jejuamos, mandamento perpétuo.
e além disso que não façamos obra nenhuma, porque é um dia sabático. Então, é momento de nós pensarmos. A palavra Kippur, ela significa no hebraico expiação. A expiação, o ato de expiação era lá feita quando o Cohen Gadol colocava a mão sobre a cabeça daquele bode que era para Azazel, né, o bode da virada, e ele largava no deserto. É incrível que aqui nós estamos entendendo que no dia da expiação, quem faz a simbologia da expiação é o bode, não é o cordeiro. Sabe em que momento o cordeiro é destacado na Torá? Ele é destacado no Pessah. Ele é destacado lá em Nissan, ou em Aviv, né, no primeiro mês do ano judaico constituído pelo Eterno na sua Torá, lá em Shemot, em Êxodo. E ali, sabe o que simboliza aquele cordeiro? Primeiro, ele simboliza o seu sangue, era colocado nos umbrais da porta para proteger aqueles que teriam aquela marca da morte, eles não morreriam. Sabe o que o cordeiro simboliza para você? E o Roshua, lá em Apocalipse, ele é o cordeiro do Eterno. Ele simboliza a vida para você, que você não vai morrer, você vai ter a vida eterna. Segundo, Yehoshua, ele simboliza o cordeiro do quê? Do Pessah. O que é o Pessah? É a saída do Egito. É a Geulah, é a redenção. Yehoshua Hamashá simboliza para você que um dia você vai ter redenção, eu também, nós não temos ainda a redenção, por favor, nós não temos a redenção. Nós teremos a redenção quando todas as coisas forem voltar ao equilíbrio que eram desde o princípio, ou seja, o Eterno ser Senhor sobre toda a terra adorar um único Criador, um único Deus, e existir somente um Senhor sobre toda a terra, aquele que foi constituído pelo Criador de todas as coisas, o Machá, e Yehoshua HaMachá for o rei, o Gadol Melach de toda a terra. É isso que simboliza o Cordeiro. Mas agora, a graça, a misericórdia, a bondade, do ato de expiar os pecados, de perdoar os pecados, é óbvio que vem do Eterno, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E é óbvio que é por meio, e toda oração, toda ação espiritual que nós fazemos, é pela mediação de Yehoshua HaMachá, que é o nosso Cohen Gadol, é o nosso sumo sacerdote hoje, é o nosso mediador entre Deus e nós homens. Mas o ato da graça, o ato da misericórdia vem do trono do Eterno Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, por meio de Yehoshua HaMachá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é necessário sim, que eu e você, seguidores de Yehoshua, continuamos observando a lei do Eterno e principalmente dando ênfase a esses mandamentos que são perpétuos. Eu quero lembrar você de um acontecimento muito interessante que está lá em Lucas, capítulo 5, 33 a 39. Quando Yehoshua é questionado por alguém sobre o jejum. Lá em Lucas, então, capítulo 5, 33 a 39, alguém chega para Yehoshua e diz assim: os discípulos de João, eles fazem orações e jejuns, os discípulos dos fariseus, eles fazem orações e jejuns, e por que os teus discípulos não jejum? Ele diz: olha, enquanto eles têm um noivo, aqui ele estava falando do Machá, tá? Essa palavra noivo, qualquer judeu naquela época e hoje também reconheceria esse tropo de linguagem, essa linguagem figurada, como se estivesse falando do Machá, porque Israel é a noiva
e o noivo é o Machá. Então ele estava falando que enquanto eles tiveram um noivo, ou seja, um Machá com eles, não jejuarão. Mas chegará um dia que o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão. E é incrível que o Rosh Hashanah ele faz aqui uma linguagem figurada muito interessante. Ele usa uma ilustração muito interessante quando ele fala, olha, não se põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo ele fermentará e rasgará o odre velho. O odre ele era feito geralmente de pele de bode para colocar o vinho e para o vinho ser fermentado. E ele diz o seguinte, mas antes, né, se coloca o vinho novo em odres novos. E depois aqui no versículo 39 ele fala algo fantástico. Mas aquele que provar do vinho velho, ele não vai tomar o vinho novo, porque ele sabe que o vinho velho é melhor. Quem conhece vinho sabe que o vinho, quanto mais antigo, mais caro ele é, de melhor qualidade ele é. E o Rosh Hashanah, naquela época, ele, como um judeu, ele era conhecedor do vinho, de toda a técnica de fermentação do vinho, ele sabia disso, que o vinho antigo era o melhor. O que ele estava querendo falar aqui? Ele estava querendo dizer o seguinte, eu vou tentar esclarecer para você. Olha, vai ter pessoas que vão tentar trazer uma visão nova para a minha pessoa aqui revelada na terra como Machá. Mas a verdade é que aqueles que entenderem a verdade saberão que não pode nunca juntar o novo com o antigo, mas tem que colocar o antigo com o antigo. Ou seja, ele está falando da lei do eterno. Eu vim confirmar a lei. Eu vim para esclarecer sobre a lei. Eu não vim anular a lei. E aqueles que provarem da lei do eterno, aqueles que provarem dos mandamentos do eterno, nunca aceitarão mandamentos novos, uma nova religião, um novo conceito, não, porque isso eu não vim trazer. O melhor é a Torá do Eterno e os profetas do Eterno com o Machá. É isso que ele estava falando. Então, eu peço que você considere essa lei do Eterno, porque vai ser importante para a sua vida, é importante para a minha vida. Eu e minha família vamos fazer o jejum de Yom Kippur, pela misericórdia e a bondade do Eterno. E como fazer esse jejum? Se você vai olhar o que os judeus andam falando, como fazer esse jejum, bem, eu te aconselho você perguntar para Yehoshua, ele que é o Machá, ele que é o mestre dos mestres, o rabino dos rabinos, ele é o grande Rav, ele é o Kohen Gadol, é o Gadol Melech, o grande rei, ele não tem ninguém que seja igual a ele. E o que Yehoshua HaMashiach falou sobre o jejum? Está lá em Mateus 6, 16 a 18. Mateus 6, Matatiahu 6, 16 a 18, quando ele fala, quando você for jejuar, não faça como os hipócritas, que deixam a sua aparência, né, como se estivesse jejuando, para se aparecer para os outros. Não, ele diz, lave o seu rosto, lave o seu cabelo, não queira mostrar para ninguém que você está jejuando, o que importa é o eterno, aquele que vê todas as coisas, saber que você está praticando a sua lei. É isso, ele estava falando do quê? Do jejum. Não existe, aliás, não existe outro mandamento para jejuar em toda a Torá e nos profetas. Não existe. O único mandamento que existe na Torá para o jejum é no Yom Kippur. É o único mandamento. E Yehoshua não estaria criando novos mandamentos. Ele estava falando de Yom Kippur aqui. Como jejuar no Yom Kippur? Então, a sua aparência não pode ser de alguém que está jejuando, mas tem que ser uma aparência saudável, limpa. Você deve sim fazer a sua higiene, você deve sim lavar o seu rosto, fazer a sua higiene bucal. Não precisa fazer isso que a tradição
judaica manda você fazer. Que é, inclusive, nem lavar o rosto. Isso é um absurdo, não foi isso que Yehoshua nos ensinou, não é isso que está na Torá. Então, o meu conselho para você é: siga os ensinamentos de Yehoshua sobre a Torá e pratique os mandamentos do Eterno. Eu quero desejar para você um feliz Yom Kippur, que o Eterno realmente venha expiar todos os seus pecados, que você venha se elevar diante do Eterno nesse Yom Kippur, e que a bênção, a graça, a bondade do Eterno esteja sobre as suas vidas. Shalom, shalom, shalom.